paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Daniel Vondir, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lucilene. Temos aqui também como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valdir, o evangelista Enéas e o evangelista. Temos aqui a secretária adjunta, a irmã Fátima. Eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 13, que é a última lição desse trimestre, que é a multiforme sabedoria de Deus. O textual está em Efésios capítulo 3, do versículo 10, que nos diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao verso 10, como também em 1 Pedro, do capítulo 4, do versículo 7 ao verso número 10. Estarei aqui fazendo um resumo aqui dessa última lição, estarei comentando aqui o tópico número 1 aqui, bem resumidamente, os dons espirituais e ministeriais. Estarei também resumindo aqui o tópico número 2 aqui, dons despenseiros, dons ministérios divinos. Beleza? E já caminhando aqui para a conclusão aqui do tópico número 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Muito bem. Queridos irmãos, esta aqui acredito que vai ser uma das aulas muito importantes, como todas as demais também. Então você já pode passar a mão aí na sua caneta, no seu lápis, no seu caderno de anotação, porque estarei citando várias referências bíblicas, mas várias referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas com certeza vai te ajudar muito com o subsídio desta lição. Então, nesta última lição deste trimestre, veremos como Deus, em sua multiforme sabedoria, distribui os dons espirituais e também ministeriais e serviço para que a igreja possa cumprir a sua missão aqui na terra. E veremos também que cada um de nós, como dispenseiro dos mistérios divinos, devemos administrar os dons, visando então a edificação do corpo de Cristo e também sob o fruto do Espírito Santo de Deus, claro. Ou seja, quando a gente vê aqui no tópico número 1 aqui, já pegando aqui com gancho aqui como tema da nossa lição, a multiforme sabedoria de Deus. Resumindo aqui o tópico número 1, que os dons, o tópico número 1 aqui, os dons espirituais e ministeriais. E veja bem, o que nós podemos observar aqui? O termo, ou seja, multiforme, deriva-se da palavra grega que é poropokilios, que dá para o poropokilios, e significa então, é um significado muito, tem variantes ou multilateral. Ele tem um sentido de variados modos também de interpretação, como a gente vê aqui em Efésios no capítulo 3 do verso 10. Então o termo refere-se à sabedoria de Deus. Então que é exatamente os atributos divinos. A gente vai ver isso aqui em 1 Samuel, do capítulo 2 do verso 3, como também em Jó, do capítulo 12 do versículo 13, em Salmos, de número 104 do verso 24. E é perfeita, como está em Jó, no capítulo 36 do verso 4, e poderosa, como em Jó, no capítulo 36 e do verso 5. Infinita, como está aqui em Salmos, de número 147 e do verso 5, como a gente vê também aqui em Romanos, no capítulo 11 do verso 3. Insondável, como está em Isaías, do capítulo 40 e do verso de número 28, e Romanos, do capítulo 11 e do verso 33. Então, é maravilhosa, como está em Salmos, de número 139 do verso 6, e ela ultrapassa a compreensão humana, como está em Salmos
de número 139, do verso 6, e é incomparável, como está em Isaías, do capítulo 44, do versículo 7, e Jeremias, do capítulo 10 e do versículo 7. Toda sabedoria humana é derivada da sabedoria divina. Isto eu não tenho dúvida, que a gente vai ver isso aqui em Esdras, no capítulo 7, do versículo 25, como também em Daniel, do capítulo 2 e do versículo 2. Então Jesus é a personificação da sabedoria de Deus, como a gente vê aqui em 1 Coríntios, do capítulo 1 e do verso 24 ao 30, e o Evangelho ele contém os tesouros da sabedoria divina, como a gente vê aqui em 1 Coríntios capítulo 2 do versículo 7. Já a palavra sabedoria, ela é oriunda do termo grego que é sófia e lexesofia, e é usada como referência a Deus, como a gente vê aqui em Romanos capítulo 11 do versículo 33, em 1 Coríntios capítulo 1 do versículo 21 ao 24, e aí vai, tá? A gente vai ver aqui, queridos, que a Cristo Jesus, como está em Mateus, do capítulo 13, do versículo 54. E, queridos irmãos, são muitas referências bíblicas que não falei para vocês, que eu não estarei lendo elas, mas estarei citando para vocês terem base naquilo que vocês vão comentar ou ensinar. E aos homens, como está em Mateus, do capítulo 12, do verso 42, Lucas, capítulo 11, do verso 31. Então, a multiforme sabedoria de Deus pode ser vista em suas palavras e também em suas obras, como em Salmos, do verso 19, de número 19, do verso 7, como também de número 104, do verso 24, e aí vai ver muitas outras referências, como também Provérbios, capítulo 2, do verso 6. Em sua eterna sabedoria, visando que a edificação, santificação e capacitação para a igreja cumprir a sua missão aqui na terra, e colocou então à sua disposição os dons sobrenaturais, a saber, espirituais também, como a gente vê aqui em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11, e ministeriais em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, e ter serviços, como está em Romanos, no capítulo 12, do versículo 7 ao 8. E aqui é o fim da participação aqui do tópico de número 1, e caminhando aqui para o tópico de número 2, eu gostaria de comentar com vocês aqui, falar sobre os mistérios divinos, dentro do tópico número 2, resumindo esse tópico número 2 aqui, que é os dons dispenseiros dos mistérios divinos. Então, o termo dispenseiro deriva do grego, que é aiskólogos, que significa mordomo da casa, como está em Lucas, capítulo 12, do verso 42, Romanos, capítulo 16, do verso 23, como também em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 2. O despenseiro ou mordomo era alguém que administrava uma casa ou uma propriedade ou um negócio de outrem. Assim como despenseiro dos mistérios divinos, devemos também conhecer todas estas questões. E a gente vai observar aqui 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1, como também buscar em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, e zelar pelos dons, como está em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 31, e para que sejamos úteis e eficazes no corpo de Cristo. E vejamos também, queridos irmãos, algumas características dos dons dispenseiros. Nós vemos aqui, entre elas, humildes. Então, em Atos capítulo 20, verso 19, como apenegados, em 1 Coríntios, do capítulo 9, do versículo 27.
santos. A segunda característica é santos, como está em Êxodo, no capítulo 28, do verso 36, e como em Levítico, do capítulo 21 e do verso 6. E a gente vai ver isso aqui também em Tito, no capítulo 1 e do verso 8. Sóbrios, justos e temperantes. Como a gente vê aqui também em Levítico, no capítulo 10 e do verso 19, e como em Tito, no capítulo 1 e do verso 8. Nos terceiro aspecto, puros. Em Isaías, a gente vai ver aqui em Isaías 52, do verso 11, e como hospitaleiros em 1 Timóteo, do capítulo 3 e do verso 2. Em quarto aspecto, pacientes. A gente vai ver isso aqui também em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 2, como também em Tito, do capítulo 1, do versículo 7. 7 aptos para ensinar, e isso é importante. A gente vai ver isso aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 2, como também em 2 Timóteo, também do capítulo 2 e do verso 24. Em quinto aspecto, voluntários, em Isaías capítulo 6, do verso 8, como também em 1 Pedro, do capítulo 5, do verso 2. Estudiosos da palavra de Deus, como a gente vai ver em 1 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Em quinto aspecto, eu já falei sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e no sexto aspecto, melhor dizendo, vigilantes. Isto está em 2 Timóteo, do capítulo 4, versículo 5, não cobiçosos, como também em 2 Coríntios, do capítulo 12 e do verso 14, como também em 1 Tessalonicenses, do capítulo 2, do verso 6. E do sétimo aspecto, imparciais. A gente vai ver também isso aqui em 1 Timóteo, do capítulo 5, do versículo 21, e dedicados à oração. Efésios capítulo 3, do verso 14, como também em Filipenses, do capítulo 1 e do verso 4. No oitavo aspecto, gentis. Gentis de gentileza, e não por ser gentil, pessoas gentílicas, tá? Como existe judeus, gentios e igreja. Gentis, no gesto de gentileza, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7, como em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 24. Bons governantes das suas famílias, isso é importante, e a gente vai ver isso aqui em 1 Timóteo, do capítulo 3, do verso 4 ao 12. No décimo aspecto, de dedicados, ou seja, precisa ser dedicado ao serviço de Deus, como a gente vai ver aqui em Atos, do capítulo 20, do verso 24, como em Filipenses, do capítulo 1 e do verso 20 ao 21. No 11º, no 12º, fortes na fé, ou seja, que nada possa ou qualquer coisinha pode abalar a sua fé. Em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1, bons exemplos para os rebanhos. Com certeza, o maior testemunho é o nosso exemplo. E está em Filipenses, no capítulo 3, do verso 17, como em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 9. Esta aqui, queridos, eu deixei muitas referências aqui para vocês, dentro do tópico número 2, e caminhando aqui já para a conclusão, comentando só o tópico número 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Bom, queridos irmãos, os dons espirituais são de extrema relevância para que a igreja, para que aqui na terra a igreja possa cumprimentar algumas situações, mas eles não são mais importantes do que o fruto do Espírito. Gálatas, como a gente vê aqui em Gálatas capítulo 5, do verso 22, como em Mateus, do capítulo 7, do versículo 21 em diante. Então, o Senhor Jesus, ele falou acerca de pessoas que iriam profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas, mas
ele não as conhecia, nunca vos conheci. Por quê? Porque os falsos profetas, os falsos mestres também realizam milagres extraordinários, como a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 7, versículo 23, logo devemos ser abundantes nos dons, como a gente vê aqui em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 2, mas acima de tudo devemos ser frutíferos, como a gente observa aqui em Mateus, no capítulo 3 e do verso 8, como em João, no capítulo 15 e do verso 1 ao 16. O que é o fruto do Espírito? Então, são virtudes de qualidades manifestadas pelo Espírito Santo na personalidade do crente. Então, o fruto do Espírito é a verdade característica da vida cristã e é o resultado da vida dos que participam da natureza divina, ou seja, dos que estão ligados a Cristo, na verdadeira oliveira verdadeira, como em João capítulo 15, do verso 1 ao 5. Assim, queridos irmãos, possamos então obter uma nova natureza. Por quê? Porque fomos gerados não de sementes corruptíveis, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre em nós. Como a gente vê isso aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 23. Pelo fruto do Espírito manifestado em sua vida diária. E é que o cristão dá a evidência da vida de Cristo em seu interior. Beleza? Então o próprio Mateus, ele enfatiza no capítulo 7, e do versículo 16 e 20. Então analisemos cada uma de suas virtudes. Primeiro, caridade, que é amor. E no grego é ágape. E é o maior de todos os sentimentos e fundamentos sobre a qual os demais dons e virtudes do Espírito Santo estão edificados. Como a gente vê aqui em Gálatas, capítulo 5, do verso 22. O amor, ele é o solo onde são cultivadas as demais virtudes e é a base aonde todos os dons espirituais são implantados. Como a gente vê aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 ao 3. O amor, ele é capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Então o amor é um sentimento que edifica um bem maior, que ajuda as pessoas sem nada querer em troca. Que em Romanos capítulo 5, do versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 3 em diante. E é a principal virtude do cristão, como está em João, no capítulo 13 e do versículo 35. Muito bem. Eu acredito que até aqui eu tenho uma noção do quanto é importante nós fazer um resumo desta última lição. Continuando aqui, da palavra, o termo deriva-se do grego charas e refere-se à felicidade que o crente ele desfruta no Espírito Santo. Então, independente da circunstância, grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo e também de todas as nossas tribulações. E essa referência está em 2 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 4. Regozija-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro os restos das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, como está em Gálatas, no capítulo 1 e do verso 24. Então, a epístola aos Filipenses, por exemplo, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, como em Filipenses, capítulo 1, do versículo 2 ao 14. No entanto, nessa carta ele demonstra o seu regozijo e também muita alegria, tá bom? Como está aqui em Filipenses, do capítulo 1 e do versículo 4 ao 18. Então eu vejo aqui paz, a palavra paz
no grego é airene e significa estado ou condição de simplesmente tranquilidade ou inquietude. Então a Bíblia diz que Cristo é a nossa paz, como está em Efésios, capítulo 2, do verso 14, e nesse meio o crente desfruta a paz, em João capítulo 14 e verso 17. A paz como fruto do Espírito Santo é a primeiramente ascendente para Deus, como está em Romanos 5, do capítulo 5, versículo 1 em diante, depois interior para nós mesmos, como em Colossenses, do capítulo 3 e do versículo 15. E finalmente exterior para com o nosso semelhante, como a gente vê aqui em Romanos, no capítulo 12, do verso 18. E esta característica do fruto do Espírito, queridos irmãos, excede todo o entendimento, beleza? E a paz de Deus, que se excede todo o entendimento, guardará aos vossos corações e aos vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como está aqui essa referência em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Muito bem. E aí eu venho aqui para longanimidade, no grego é matocrônia, e significa perseverança, paciência, tardio para irar-se, como a gente vê aqui em Efésios, do capítulo 4, do versículo 2, como em 2 Timóteo, do capítulo 3, do verso 10, e a gente vai ver isso aqui em Hebreus, do capítulo 12, do verso 1. Então Deus é o exemplo supremo que devemos segui-lo. Então Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irá e grande em beneficência e também em verdade, como em Êxodo, em capítulo 34 e verso 6. Então a paciência como fruto do Espírito opera exteriormente em direção ao nosso semelhante e intimamente em direção a nós mesmos. Beleza? Como a gente vê aqui em Hebreus capítulo 12 do versículo 7. Então, benignidade, a palavra, então eu já vou entrar aqui falar sobre a benignidade. A palavra, ela deriva-se do grego que é chorostotes. Xerestotes significa então ternura, compaixão, brandura, tem um sentido de sentimento, de não querer magoar ninguém, nem provocar dor. Como está em Efésios capítulo 4, versículo 32, como está em Colossenses do capítulo 3 e do versículo 12. Se Deus é benigno, como a gente vê aqui em Salmos, versos 5 e 7, Jesus é benigno também em 2 Coríntios capítulo 10, do verso 1. O crente ele não pode ser diferente, queridos irmãos, quando a gente vê aqui em 2 Coríntios capítulo 6, do verso 6. Por isso Paulo diz que antes sedes uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, como está em Efésios capítulo 4, versículo 32. Bondade. Venho aqui falar sobre bondade. Deriva-se do grego que é argostosmes, que significa zelo pela verdade e pela retidão. E repulsa o mal. E é a prática do bem ou daquilo que é simplesmente bom. E pode ser expressa em toda, como está em atos de bondade, como em Lucas capítulo 7, verso 37 e 50, e na repreensão e também na correção do mal, como está em Mateus, do capítulo 21, do verso 12 ao 13. Então, nas escrituras, o homem bom é retratado como sendo acompanhado por Deus. Então, os passos, como está aqui em Salmos 37, verso 23, diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor,
e ele deleita-se no seu caminho. Muito bem. Então, fé. Comentando aqui sobre fé, então a fé é como fruto do Espírito, ela não é a fé natural, como em Hebreus 11:3, e nem a fé como dom espiritual, como em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 9, e nem a fé salvífica, como está em Efésios capítulo 2, do verso 8 e 9. Trata-se de lealdade constante e inabalável a Cristo e a sua palavra. Ela tem um sentido de compromisso, fidedignidade e honestidade. Como a gente vê aqui em Mateus, do capítulo 23, do verso 23, e Romanos, capítulo 3, e do verso 3. Muito bem. Então, no crente, ou seja, a fé como dom, ela opera no crente momentaneamente, mas como fruto do Espírito, opera permanente na vida do salvo. E precisamos saber disso, tá bom? A gente vai ver isso aqui em Apocalipse, do capítulo 2, do verso 10. Então, mansidão. O termo grego para mansidão é prautes, e significa moderação, associada também como força e também como coragem, e descreve também alguém que pode irar-se com equilíbrio quando for necessário, e também humildemente submeter-se quando for preciso, como está em 2 Timóteo capítulo 2, do verso 25. Jesus Cristo foi o maior exemplo de mansidão. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, como está em Mateus capítulo 11 e do verso 29. Como também em 2 Coríntios do capítulo 10 e do verso 1. Então a mansidão, ela deve estar presente em cada vida espiritual, então nas obras e no viver, como em 1 Coríntios capítulo 4 e verso 21. Esta virtude é considerada uma das grandes qualidades espirituais e deve ser desejada e buscada pelos santos, como está em Mateus capítulo 5, do verso 5, como em 1 Coríntios capítulo 4, verso 21. E aí eu venho aqui falar sobre temperança. No grego, a palavra traduzida por temperança é ecrateias, e significa autocontrole ou domínio próprio, estado ou qualidade de ser controlado ou com moderação habitual. E diz a respeito, então, do controle e o domínio sobre os próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, como a gente vê aqui em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 9, e Tito, do capítulo 1 e do verso 8. Quando o Espírito do Senhor, ele planta em nosso ser essa virtude espiritual, as nossas ações e palavras passam a ser diretamente controladas por eles. E é quando ele vê aqui em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Se permitirmos o Espírito enchermos a nossa vida, seremos também por ele controlados. Queridos irmãos, como podemos ver, e já findo aqui a minha participação, a multiforme sabedoria de Deus pode ser vista na manifestação dos dons assistenciais, espirituais e ministeriais para que a igreja seja edificada e possa cumprir eficazmente a sua missão, mas cada crente individualmente deve ser um bom dispenseiro dos mistérios divinos, fazendo bom uso dos dons para a edificação do corpo de Cristo, embora os dons espirituais sejam extremamente necessários na igreja, eles não devem ser vistos como mais importante do que o fruto, pois enquanto os dons falam de serviços, o fruto falam de caráter, e por isto devemos buscar os dons, mas acima de tudo manifestar as virtudes do fruto
do Espírito Santo no dia a dia na nossa vida. Que Deus abençoe a todos nós e fique com essa aula muito resumida. Que Deus possa abençoar a todos vocês e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.